Programa Conexão de volta e o tema deste bloco é Natal. Nós vamos falar sobre o nascimento do menino Jesus. Há mais de 2000 anos é tradição comemorar essa data tão importante, uma das mais importantes do calendário cristão. Para falar deste momento especial, a gente convidou o diácono Edgar Oliveira Batista, ele que é da matriz de São João Batista, aqui da cidade de Rio Claro. Muito obrigado pela participação mais uma vez, diácono. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui à sua disposição. Primeiro de tudo, vamos por partes. Dia 25 de dezembro. De onde veio essa data, né? Porque a gente sabe que o aniversário de Jesus, vamos dizer assim, é comemorado no dia do seu nascimento, mas é lá para dezembro, o ano começou a ser contado. Como que funciona isso, né? Como que é essa história? Nos primeiros séculos, não havia comemoração do nascimento. O foco principal do grande acontecimento é a ressurreição de Jesus. Mas, por volta do século IV, houve uma intenção também de lembrar o nascimento de Jesus, porque é um grande acontecimento. Um Deus que veio até nós, né, se tornou um como nós, se encarnou, né, como no seio da Virgem Maria. Então, os cristãos viram essa necessidade de comemorar também. Mas não há uma data específica, o dia que Jesus nasceu. Então, na época, procurou-se, com o Império Romano, o imperador que oficializou o cristianismo também como religião oficial do Império, procurando uma data. Havia uma data que os pagãos celebravam, muito importante, que era o do Deus Sol, o Sol invicto. Uma data que se celebrava. E para nós cristãos, qual é o verdadeiro sol? O verdadeiro sol, a verdadeira luz é Jesus, o sol de justiça. Então houve um acordo para que fixasse essa data para a comemoração 25 de dezembro. Então é essa data que nós lembramos o nascimento de Jesus e o celebramos. E você que acompanha o programa Conexão já viu que a gente comenta, inclusive, que na ceia de Natal tem aquela vela bonita que enfeita a ceia. É para lembrar que Jesus é a luz que nos ilumina, né? Tem toda essa história, todo esse significado por trás, né, Diácono? A luz é muito importante porque simboliza a nossa fé. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Legal. E a gente que tem, inclusive, aqui no nosso estúdio, a imagem do Jesus Menino, que mensagem ele vem nos trazer? A cada vez que se renova essa tradição, que mensagem que tem que chegar aos nossos corações? É uma mensagem de valor, né? Vivemos um mundo em que muitos valores são atribuídos às coisas relativas, são coisas que são importantes para a nossa sobrevivência, são importantes, né, para o nosso dia a dia, mas são valores que passam. Então o menino Jesus, né, o Jesus menino, nos vem lembrar de valores que não passam nem com a nossa existência, valores que levamos para uma vida eterna. Então quando olhamos para essa imagem tão simples, tão modesta, tão humilde de um menino numa manjedoura, nós temos de lembrar desse momento. Quais são os valores que temos? Os valores que temos são os valores que esse menino trouxe para nós, né? Encarnado como uma pessoa, né, humana, mostrou para nós e subverteu os pseudos valores que existiam. Tanto que o valor do prestígio, da riqueza, né, do poder, né, estão agora relegados a uma manjedoura no meio de pastores, no meio de pessoas simples, no meio de pessoas pobres que procuram testemunhar os valores do seu evangelho. Eu acho que é um pouco o que o senhor disse mesmo, né? Acho que é um dos momentos mais humanos, a gente pode dizer assim, de toda a tradição, né? Eu acho que, como o senhor falou, a gente pensa numa manjedoura, estava lá aquele que seria a nossa salvação. Cabe a gente uma reflexão sobre isso, não cabe? Cabe. E é importante também nós não nos sentirmos, nos colocarmos como autossuficientes. Porque a mensagem é uma mensagem divina que toca o coração, que toca a nossa fé. Então, né, na própria manifestação desse menino, nós somos chamados a pensar assim, aquilo que valorizamos na sociedade. E essa subversão de valores que esse menino veio trazer, né, apareceu, né, no meio de pastores. Pastores eram pessoas que não podiam entrar num templo, porque não eram consideradas boas pessoas, não podiam ser aceitos como testemunhas no tribunal, porque costumavam invadir propriedades para passagem dos seus animais. E vão esses pastores que testemunharam e disseram aquela oração tão bonita, né? Do Jesus, glória a Deus, né, nas alturas, e na terra os homens de boa vontade, aqueles que estão dispostos, né, a confiar e a seguir os ensinamentos desse menino.
E a gente está vendo aqui, né, um menino que nasceu há mais de 2000 anos, mudou a história de toda a história, realmente mudou a história de toda a história, está sendo um pouco redundante. Qual que é a diferença que o senhor vê lá para aquele tempo de quando veio Jesus para agora? Que tipo de mudou essa mensagem que ele passa? Você acha que existem outras reflexões que a gente deve fazer nos dias atuais? Esse acontecimento continua muito atual, apesar de ser milenar? Continua muito atual. Talvez com roupagens um pouco diferentes por causa das mudanças tecnológicas, da evolução, mas percebemos que o próprio ser humano continua com as mesmas dificuldades e as mesmas necessidades de ter alguém que mostre o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando confiamos, quando recebemos uma mensagem, né, de um Deus que se humilha, vem ser um como nós, exceto no pecado, nós somos chamados a perceber que a humanidade, ela só será feliz e só encontrará sua realização quando assumir de fato os valores que Jesus trouxe para cada um de nós. E assim como ele cresceu, né, na vida humana, se tornou quem ele foi, eu acho que a gente também tem todo dia um novo passo, um novo crescimento, não é mesmo? Certa vez no Evangelho de São Lucas, né, se diz assim, e Jesus crescia em idade, estatura, sabedoria, diante de Deus, né, e diante dos homens, diante das pessoas. É assim, Jesus, né, assumindo a nossa humanidade, tem toda essa evolução também como ser humano. E aprendeu, né, de uma forma muito bonita, ser um como nós, passou pelos nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Muitas vezes reclamamos, né, por algumas dificuldades, não percebendo que esse Jesus veio e nos mostrou que é possível vencer as dificuldades, né? Tendo essa fé e olhando para além das coisas que são relativas, olhando para as coisas que são absolutas, que são os valores de Deus. Muito bom, muito bom. Nesse fim de ano todo mundo senta, né, pensa, faz reflexões sobre como foi esse período que passou, né, esses outros 12 meses que estão terminando. Que tipo de reflexão o senhor acha que a gente tem que ter na mente no momento desse? Como você disse, muitas vezes reclamamos muito, falamos muito. Que tipo de reflexão a gente tem que ter numa hora como essa para fazer com discernimento, realmente? Eu penso que, além, né, de Natal, também é próximo do final do ano. É fazer uma reflexão até que ponto nós colaboramos para que os valores que Jesus trouxe sejam realmente valores que influenciam na nossa vida. Até que ponto eu sou comprometido com o amor, com o perdão, principalmente hoje, num mundo em que os bens materiais são muito, muito valorizados, até que ponto eu sou capaz de partilhar aquilo que tenho com os mais pobres. Nas nossas ceias de mesas, às vezes, estão fartas, nas mesas de muitos irmãos, falta-se muita coisa, né? Então, até que ponto nós também podemos partilhar e podemos, né, levar aos nossos irmãos um pouco também daquilo que temos. Portanto que no Natal, até isso as coisas mudam, né? Há muitos gestos de solidariedade, né? Muitas cestas, muitos momentos, muita partilha, mas isso não pode ser somente numa data. Com certeza. Deve ser sempre uma constante na nossa vida. Aquele que precisa, aquele que está do nosso lado, deve sempre contar com a nossa solidariedade, com o nosso amor, né? Uma palavra que o Papa gosta muito, né? Com a nossa misericórdia. Muito bem, muito bem. Eu acho que é esse o recado para você. E se nesse momento você fez a sua análise e viu que não está tudo em ordem, que você pode melhorar, sempre é tempo. Basta uma bela iniciativa para que o futuro ali seja cada vez melhor. Muito obrigado pela sua participação. Convido para que deixe um Feliz Natal para todo mundo que nos assiste. É que todos nós tenhamos um santo e feliz Natal. E que a nossa vida seja sempre, sempre pautada pelos valores que esse menino tão simples na manjedoura nos trouxe. Que possamos realmente vivenciá-los cada dia da nossa vida. E que ele nos acompanhe. Amém. Programa Conexão faz um rápido intervalo então. No próximo bloco a gente vai continuar falando de Natal, algumas apresentações que aconteceram em comemoração aqui na cidade de Rio Claro. Até já.